desse profissional? O Grêmio busca esse profissional ou o Grêmio buscava o Filipão, Bruno? Pois é, eu acho que é importante a gente entender, ou procurar entender, o porquê que a situação mudou de negociação avançada para uma tendência de não vir mais. E acho que o Pedro trouxe um elemento que pode explicar, ou pode ser um dos elementos que explique. Eu estou tentando imaginar, né, e acho que isso faz sentido, um treinador, daqui a pouco não o nome especificamente, mas um perfil que o Grêmio busca, talvez não seja o perfil que o Felipão gosta. Talvez tenha a situação também da viagem dele para Portugal, ele chegaria depois, talvez tenha a questão financeira, outros pontos que talvez a gente não esteja pensando. Agora, o Grêmio, ele precisa, sim, me parece, de um ídolo. Para substituir o Renato do mesmo tamanho? Impossível. O Renato é o maior ídolo da instituição. Mas eu acho que colocar um treinador tão somente... eu não consigo ver um treinador hoje no mercado com possibilidade do Grêmio contratar para chegar e ter uma tranquilidade para trabalhar mesmo em meio a um cenário de derrotas em sequência. A gente cita alguns nomes que poderiam ter isso. Mas vamos lá, o Tite, que talvez a imprensa imaginasse que seria esse nome, a torcida não abraçou e nem é mais uma possibilidade. O Luiz Castro é um nome que a torcida abraçava, mas é muito caro. No momento se diz que não é possível. O Crespo me surpreendeu que a torcida gostou, mas será que gostou a ponto de suportar uma sequência ruim também de resultados? Um estrangeiro, o torcedor gremista não está acostumado a ter estrangeiros no cargo. O Carpini foi um técnico solicitado pelas boas campanhas, mas também não tem esse peso. Então hoje não parece ter um nome que realmente fará a torcida abraçar, independente do que aconteça, independente de dificuldades que vão acontecer, óbvio que vão acontecer, por conta de toda essa reformulação que está sendo feita. Então eu acho que o Grêmio precisaria sim, Gamba, de um ídolo. O Felipão, óbvio que é o primeiro nome que vem à mente. Não tendo o Felipão, talvez o Grêmio pudesse pensar em uma outra possibilidade para dar essa blindagem e essa tranquilidade para o treinador que vai ser contratado. Me parece, Guimarães, que esse é o ponto, né? Filipão era a blindagem para um treinador, digamos assim, emergente, né? Um treinador que não fosse respaldado pela torcida. Um exemplo prático, um Tite não precisa de um Filipão, embora jamais fossem trabalhar juntos, mas eu estou dando um exemplo. Um nome do tamanho do Tite não precisaria de um Filipão. Um Carille, um Carpini, precisaria de um Filipão. Até um Crespo precisaria de um Filipão para, né, de alguma maneira, respaldar o trabalho. E agora? A segunda questão da enquete ali sobre o tamanho do Filipão, não existe outro do tamanho do Filipão. Quer dizer, teria o Renato. O Renato não volta, né? O Filipão... o Darley não tem a experiência que o Filipão tem nessa função. E tempo, talvez. Tempo nem hábil. Características que eu vejo que o Filipão tem. Mas o nome é bem lembrado. É um nome pesado, pesado, mas não tem características que o Filipão tem. O Filipão, por exemplo, tem características de já ter sido treinador. Então ele sabe como é que um treinador daqui a pouco vai pensar, como que o treinador vai agir, ele consegue fazer um elo mais interessante porque já esteve nessa situação. Eu, particularmente, gosto da figura do coordenador técnico, tá? E eu gosto da figura de um coordenador técnico experiente, de um cara que chega assim, que já teve experiência de campo, experiência de treinar, experiência de gerenciar grupos, de unificar setores. Eu acho que é importante para qualquer clube de futebol. E a questão do ídolo também é importante nesse sentido, mas até em alguns momentos do que o treinador, eu explico por quê. O treinador é um cara, o Gamba, que daqui a pouco tem que ter o respaldo para cuidar das coisas do campo. Método de treinamento, escalação que vai colocar, o jeito de jogar, pensar o seu time, né? O coordenador, ele dá uma estrutura para que ele tenha respaldo para isso. É o melhor nome, o Filipão. O melhor nome é o nome do Filipão. Tanto que se tu me perguntar agora, tá, mas quem? Eu não sei dizer, tá? Não sei. Eu sei que o Grêmio precisa... deve ter esse nome, deve formar, eu gosto de comissão multidisciplinar para que se tenha isso. E eu concordo contigo, né? O treinador como o Tite chega e ele dispensa essa figura. Né? Ou até pode pegar um César Sampaio para ser essa figura. Perfeito, né? que vem com ele. Que vem com ele. Agora, um treinador que não tem assim, um estofo, né, de carreira e de conexão com o Grêmio vai precisar de um coordenador. Cara, Rossato, Guto e Guerra não suportariam e não suportarão um treinador, entre aspas, comum, sem ninguém à frente deles. Rossato não aguenta, Guerra não aguenta e o Guto não aguenta. Nenhum dos três vai aguentar.
É aquilo que nós falávamos semana passada. O Filipão, não é que ele é um escudo. O Filipão é um esteio, é uma segurança, é uma cerca, tu entende? Então, assim, precisa. Se a gente for olhar... É muito necessário. Por isso que eu digo, hoje, Alexandre Ernest, na segunda-feira o Filipão não vem. Hoje, segunda-feira. Hoje. Então, olha, não é nada certo. A gente está falando do substituto do Renato, mas ao mesmo tempo a gente está falando do substituto dos 50% que o Renato dizia que fazia, além de ser treinador, né? O Renato disse isso numa coletiva. Se o cara que chegar aqui e fizer 50% do que eu faço, o 50% não é a questão de treino, não é a questão do que o treinador tem que fazer. O 50% é a questão da logística, a questão médica, a questão de... O coordenador técnico nada mais serve para que o técnico não precise estar envolvido com questões que não lhe competem. Como, por exemplo, olha só, a gente vai ter um jogo de Libertadores, tá? O jogo de Libertadores, a gente vai jogar no Chile, só que depois de jogar em Fortaleza. Então, eu, treinador, eu não vou ficar cuidando da logística até Fortaleza, porque depois pensar na questão do campo, do treino, isso o coordenador técnico vai fazer junto com o departamento de logística. Então, o treinador ele só tem que fazer o que ele faz, o que o nome diz, treinar, que é o que hoje basicamente faz do Inter o D'Alessandro. O D'Alessandro, um gerente esportivo, quase coordenador técnico, ainda que queiram o Abel e tal, né? Então, eu acho que esse é o ponto. O ponto não está só no treinador, está no 50%, no número que o Renato falou. Permitir que o treinador cuide do campo, né? Do que é a sua atribuição. Dos 50%, deixar que o treinador fique com os, sei lá, 20%. Sim. Desses 50%, porque os outros 30% são geralmente situações de dirigente, né? Ele tem que participar. É óbvio que o treinador, ele conversa com a logística, ele conversa com as outras áreas do departamento de futebol. Mas ele conversa, ele não decide. Conversa, exatamente. Ele não gerencia, ele não é o cara que coordena, o cara que diz é isso e é isso. Esse cara é o coordenador técnico. Eu só vejo da seguinte maneira, Ribeiro. Eu entendo que a maioria da leitura, né, que se faz sobre o Renato fazer esses 50% que o Ernst trouxe aqui, a maioria da leitura é do ponto de vista de uma leitura crítica, né? O Renato não deveria se envolver, mas o Renato se envolvia porque eram pontos frágeis. Porque ele se envolvia, porque se ele não se envolvesse... Era um espaço vazio. Perfeito, era a necessidade dele se envolver. Mas ele gostava também. Claro que gostava. O Renato confia pouco nas pessoas, ele confia nele. Perfeito. Então ele fala, se eu não fizer, não vai acontecer. Por isso que eu acho que seria difícil o Renato trabalhar com um coordenador técnico. Pode ser, mas se ele confia nesse coordenador, ele faz o papel com capacidade, talvez ele conseguisse trabalhar com uma outra figura. Ribeiro Neto, a boa notícia é que o Grêmio está sendo cauteloso, Ribeiro Neto. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o Grêmio não procura um coordenador técnico. Não é isso que o Grêmio quer. O Grêmio procurou Felipão. E o Felipão, para trabalhar, seria nessa função. E aí vem tudo o que vem desse nome. O escudo, o ídolo, protetor, tudo isso. Tá? Se o Felipão não vai trabalhar, o Grêmio não procura coordenador técnico. Então esqueça essa função. Agora vamos então para o mais importante. Mas independente, eu vou te responder rapidinho. Não fica brabo, cara. Mas eu não fiquei. Eu adendo, não é uma discordância. Mas eu não falei nada. Vem comigo nessa. Tu não gosta mais de mim, é isso? Gosto muito. Então tá. Vem, Guimarães. Mas a figura é necessária independente de ser o Filipão, tu não achas isso? Não acho. Não acho. Porque sem o Filipão não existe outro capaz de fazer tudo isso que vocês falaram. O escudo, o protetor, não tem. Tá? Então ou é o Filipão para ser tudo isso que vocês querem, ou não tem. E aí é que está o grande dilema da direção do Grêmio. Trazer um treinador com estofo, experiente. Vocês podem, ontem na enquete da semana passada nós falamos da aldeia, conhecer o Gauchamba, bom, enfim. Teria que ser um treinador com tamanho suficiente para abdicar, não necessitar desse escudo. E aí os nomes são muito frágeis. Se eu pegar assim, vou pegar um nome que teria estofo
Não seria unanimidade, óbvio que não, mas seria estofo para chegar aqui e ia com ele. Mano Menezes. Acabou de renovar com o Fluminense. Tá, não, eu só estou dando um nome. Perfeito. Tá? Vanderlei Luxemburgo. Se estivesse ainda bem na ativa, é um treinador que chegaria e tem tamanho, não, é comigo o troço. Não, e tem Tô falando pra um você, estilo tá? manager, né? É isso aí. Tirando isso, gente, qualquer coisa é aposta. O Luiz Castro é aposta. A torcida do Grêmio nem sabe quem é o Luiz Castro, vamos combinar. Metade conhece porque lida com informações do futebol e outra metade não sabe quem é. Tá? Então, assim, parem com esse negócio. Tá, só um pouquinho. Agora eu vou terminar, meu bruxo. Tá? Então, o dilema e a direção do Grêmio me parece, assim, ou eu não estou tendo a leitura correta, e é possível, porque eu não lido com os bastidores. Veja como nós estamos com escassez de informações, tá? Às vezes eu posso pensar, o Grêmio está soltando nomes aí para ver como é que a torcida reage, né? Isso é muito comum, né? Na velha estratégia, né? Solta o Carille, vê como é a torcida reage. Solta o Cuca, vê como é... Tá. Se não, eu diria que a direção do Grêmio ainda não sabe muito bem o que quer. Porque se tivesse Filipão, seria mais fácil. Com o Filipão, tu teria margem para arriscar um pouquinho. Carpini, né? O cara lá do México, lá, o que foi campeão agora. André Jardine, tá? Emergentes. Esse é bom nome. Tá? Só que é uma loucura. De resto, gente, não tem muito. A direção do Grêmio está cautelosa e acho que faz muito bem, com medo de errar. Agora, infelizmente, o risco ele é alto de qualquer jeito. Não, eu te entendo. Então, eu te entendo. É isso assim. Gente, vocês estão colocando uma hierarquia um pouquinho confusa para mim, desculpa. De novo, não é... Perdão, eu não queria te deixar confuso, querido. Mas hoje eu estou bem confuso. O ser da aldeia já foi um conceito assim propagado por esse programa, né? A pessoa, ela pode ser... existem qualificações para uma pessoa. A pessoa é boa, profissional, né? Claro. Profissional bom, profissional ruim, profissional mediano e o profissional da aldeia. É uma categoria paralela. Agora tem uma nova categoria. Tá proibido o Grêmio construir a sua comissão técnica com pessoas competentes, mas que não são ídolos? Claro que não. Só para saber. Porque quando chegaram aqui... Mas vai ser isso. Valdir Espinosa, a primeira passagem do Filipão, na verdade, segunda, ele passa em 87 antes. Tite, próprio Mano lá, quando vem em 2005. Né? O próprio Renato, cuja desconfiança havia sobre a capacidade de ele treinar em 2016, eles não eram ídolos como treinador. Está proibido montar uma comissão técnica, um bom coordenador técnico, um bom treinador que não são ídolos. Está considerando um contexto. Eu quero te dizer o seguinte... claro, o contexto tem que ser... Tu sabe o que o Grêmio está procurando? E sabe o que tu está procurando? Eu vou te antecipar, meu brush. Vou te antecipar. Hoje está um clima gostoso aqui hoje. Tu tá procurando... Tu não está procurando um treinador pro Grêmio, tu está procurando um substituto do Renato. Mas é que, infelizmente, é isso que se Esse é o contexto. Esse é o contexto. Isso é contexto de torcida, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Não, tem que ver, mas a direção do Grêmio é torcida. Não, é que sabe o que é? A direção do Grêmio está preocupada com a torcida, bruxo. Então pega o cara que foi ídolo, que não tem nenhuma experiência de treinador. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou passar a palavra pro Bruno. Mas tu não acha, Guimarães, que tu vem te desconectando muito da realidade? Nossa, que barra! Eu venho... Não. Eu não estou falando isso como uma crítica. Não é uma crítica. É que assim, ó, tu tem dois... Tu tem dois pilares. A teoria do livro encadernado de 700 páginas. Nossa Senhora. E a realidade, onde pesa contexto do Renato, aldeia, importância do ídolo, respaldo, pressão da torcida. Vocês querem o treinador que é o imaginário de como é a imprensa do Rio Grande do Sul, que precisa ser da aldeia e ídolo para poder ser blindado por eventuais críticas da opinião pública. Peraí, tem nada de livro. Desconectado, não. Contestando uma realidade colocada por vocês,
Sim. Diferença de A Concorda que ela realidade- existe? A Concorda minha que ela realidade, existe? ela Concorda busca que ela treinadores... existe? Claro que eu concordo que ela existe. Concorda que ela existe. Eu não sou Tá bom? um viajandão. Não, tá bom. Às vezes Tá só. bom. Mas é o seguinte, Tá bom. Bruno, desculpa, já vai bem, falar, não, desculpa. Tá? Impressionante a tua educação pra lidar com a ironia. Parabéns. Parabéns, eu teria saído na mão já. A minha ideia é que profissionais qualificados, mas que eventualmente não tenham uma conexão com o clube, podem funcionar, cara. Deixa eu É te isso dizer que eu uma coisa. coloco só. Eu tô sabendo de fonte O segura. Voivoda tá fora pra Escuta, vocês, cara. né? Tô sabendo de fonte segura que o senhor está com os pilas. Caso o senhor resolva comprar um clube de futebol, a SAF Carlos Guimarães, compre um clube de futebol sem torcida. Saf Guima. Que aí tu vai conseguir fazer aquilo que tu quer, Muito colocar bom, Bruno. o treinador emergente, Muito bom, Bruno. desconsiderando um pouco. Bragantino. O Grêmio, ele é Futebol da Manager. torcida. Lá é sucesso pra ti. O Grêmio tem um proprietário, o torcedor. E o torcedor, ele não pode ser ignorado na hora de escolher o treinador. Responde pra mim. Não, Vou te fazer duas perguntas. Vou te fazer pro Ernst só. O Roger, antes de chegar pro Internacional, ele tinha vínculo com o Dido. De novo, tá desconsiderando o Beleza. contexto. Segundo ponto. Como é que foi o trabalho do Roger no Brasileiro? Foi bom. Beleza. Não, só um pode. pouquinho. Vem pra mim agora. Não Vem pode. pra mim. Não, Vem pra mim tem que ser aqui. ídolo. Vem pra mim. Tem que ser da aldeia. Tem que conhecer as manchas na porta do vestiário. E o Roger conhece. Cara, deixa eu te dizer E o uma do coisa. Beira-Rio eu não conhecia. O Roger conhece não a conhecia. aldeia. Eu não conhecia. O não Roger conhece a aldeia. O Muricy lá atrás O não conhecia a Roger aldeia. conhece Fez a um aldeia. excelente trabalho. Ricardo Do Guimarães. Beira, eu não conhecia. Eu vou te contar uma história. Conhecia. Ô, Gama, Conhecia. Gama, eu vou te contar E eu vou dizem que até da arquibancada. Conhecia. Eu vou Dizem te, que até eu vou te da contar um arquibancada. histórico. E Tá? aqui isso também não acrescenta para o debate. Não acrescenta. Ah, mas entendi. os bons entendi. querem um ídolo. Eu tô Aí provando pra vocês o que o um cara que não foi ídolo Tite, o funciona. gremista Filipão, isso aí não Olha é. que aí, é que quando vocês vão para esse lado, vocês desqualificam o trabalho do Roger. E é isso que eu quero evitar. Não, mas É eu isso não que estou eu quero criticando. evitar. É isso que eu não, disse. O senhor. trabalho foi bom. Não, exatamente. Acabei de Não, dizer que o senhor. trabalho foi bom. Eu tô querendo dizer que o Roger, ele fez um trabalho excelente, Ele e eu acabou de ser classifico como elogiado, excelente, exato, é. não porque ele tinha conexão, porque ele tinha ligação, mas porque ele é um profissional competente. Perfeito. E o Grêmio poderia pensar num primeiro momento em quem é um profissional competente Explica e não como é um que foi a ídolo. medida. Isso é Mas o a seguinte, única velho, coisa que traz eu Sabe como é aí. que foi o Ramírez? Não, olha só. Quer ver, ó, eu vou te Não, dizer isso aí, tá? Vamos quebrar paradigma. Não, é que, Isso, ruptura. o discurso dos dois só se sustenta porque tem resultado. Porque os dois disseram aqui que o Roger só poderia ser contratado porque o D'Alessandro tava junto. Perfeito. Porque o senão Abel, ninguém... queria o Abel. É verdade. Não, Perfeito. falou sim. Queria o Tu também Abel. queria o Roger, Ernst. Não, Tu falou que ele não tinha não, estofo. só um pouquinho. É que só um pouquinho. agora ele tá mal dizer que é isso aí, o Roger. Não, calma aí. Briguem. Só que na verdade E o o que eu Roger falei é da aldeia. que o que eu falei é que o D'Alessandro ele veio respaldar o trabalho do Roger, realmente. Então, pronto. Não, realmente. Mas não que ele só podia ser contratado porque o D'Alessandro vinha junto, até porque não foi isso que aconteceu, Veio né? antes. O D'Alessandro veio depois. Isso. Ah, O tudo D'Alessandro bem. veio depois. Mas assim, O ó, Roger veio o antes. Roger O que continua eu sendo acho- um cara sem estofo. Sim. O trabalho dele é elogiado, ok? Mas ele é um cara que ainda não ganhou um grande título. Se o Roger Perfeito. for eliminado no gauchão, o Pau Pereira vai comer em cima dele, velho. Não adianta. Pau Pereira. Não, Acho- é que e hoje acho é errado, barbada falar, inclusive, olha isso. olha o Roger. Cara, se o Roger perder, velho, terminou o campeonato com 3 derrotas, já tinha gente falando, tá aí, ó. É a Coca-Cola 3 tu fosse litros, o Roger. dirigente- E eu acho que isso tá Escutei errado. isso. Certo, cara. Só que no debate eu acho E em assim, cima do isso que o treinador. Bruno falou não significa. Não Que eu significa. pense isso. É isso